Som. Tá. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença da secretária de Educação, Magda, e a todos os servidores do Prev Mendes. Gostaria também de agradecer ao conselheiro fiscal, César, e ao servidor ativo aqui presente. Declaro aberta a primeira audiência pública de prestação de contas anual do Fundo Municipal de Previdência em 22/7/2026. A audiência pública é referente ao exercício de 2025, com data base em 31/12/2025. Serão apresentados os relatórios de governança corporativa, avaliação atuarial e relatório de investimentos do referido ano. Informo que todos os relatórios apresentados foram devidamente aprovados pela diretoria, Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal. Bom, o objetivo da audiência pública é apresentar a todos os servidores ativos e inativos os dados do Prev Mendes referente ao exercício de 2025 e atender a portaria 577/2017 referente ao Progestão. Como já citei, serão apresentados os relatórios de governança corporativa, política anual de investimentos e avaliação atuarial. Prev Mendes é um fundo municipal de previdência criado pela Lei 1531, de 5 de março de 2012. Tem como as atribuições a concessão, manutenção e o pagamento de aposentadorias e pensões de todos os poderes, órgãos e entidades municipais. Sua atuação está voltada para a área fim, arrecadando, assegurando e administrando recursos financeiros e outros ativos para custear os proventos de aposentadorias e pensões concedidos e a conceder a servidores públicos municipais e seus dependentes. Prev Mendes tem como missão prestar serviços com excelência aos servidores ativos, inativos, pensionistas e dependentes, com eficiência de atendimento, credibilidade, respeito e responsabilidade social, com administração transparente e eficaz do patrimônio, para o cumprimento das obrigações previdenciárias atuais e futuras, e contribuir para a gestão fiscal responsável do município. Visão: o Prev Mendes pretende ser uma referência enquanto gestora municipal de regimes próprios de previdência no âmbito dos municípios brasileiros, com excelência comprovada, tendo como diretrizes satisfação na prestação de serviços aos seus clientes, boas práticas de gestão de ativos e passivos, governança, transparência e conformidade na gestão. Prev Mendes prima pelos seguintes princípios e valores organizacionais: comprometimento ético, gestão transparente, responsabilidade social, humanização no atendimento, trabalho em equipe, integridade e profissionalismo, conformidade, eficiência e eficácia. Sua estrutura organizacional é composta por diretora-presidente e a equipe, que consiste na concessão de benefícios, recursos humanos, tesouraria, compras, almoxarifado e patrimônio, recepção, controle interno, administração, manutenção, além das assessorias jurídica, contábil e assessora previdenciária. Os órgãos colegiados nós temos Conselho Municipal de Previdência, Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos. E como órgãos externos nós temos Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o Banco Central do Brasil e o Ministério da Previdência.
Sobre os atendimentos realizados no ano de 2025, foi um total de 638 atendimentos, sendo 388 presenciais e 250 remoto, no caso, o WhatsApp. Os principais atendimentos realizados foram solicitação de contra-cheques, entrega de informe de rendimentos, realização de recadastramento, prova de vida e orientação quanto à aposentadoria. Dos processos administrativos abertos, tivemos um total de 217 processos, sendo 176 processos administrativos e 41 de aposentadorias, pensões e averbações. Essas averbações são averbações do INSS, certidão de tempo de contribuição. Das concessões de benefícios referente ao ano de 2025, nós tivemos 9 concedidos por idade, 5 concedidos por tempo de contribuição, 7 de especial de magistério, os professores, e uma pensão. Dos benefícios homologados pelo TCE, nós temos, em 2025, 3 homologadas e uma pensão homologada. E em análise, encontra-se 12 processos em aposentadoria ainda para ser analisado pelo Tribunal de Contas. A gestão da folha de pagamentos dos ativos. Em 2025, a Prefeitura contava com 819 servidores, sendo eles do plano previdenciário e do plano financeiro, totalizando um pouco mais de 43 milhões de reais. E a Câmara Municipal, Poder Legislativo, com 9 servidores, sendo plano previdenciário e plano financeiro, totalizando 440 mil reais. Quanto à gestão da folha dos pagamentos dos inativos, a folha do Previmendes, nós tínhamos 121 aposentados no plano financeiro, que totaliza um pouco mais de 7 milhões de reais. Não temos aposentadoria no momento no plano previdenciário. No plano financeiro, quanto às pensões, nós temos 26 pessoas, 26 pensionistas, totalizando um pouco mais de 700 mil reais. No plano previdenciário, de pensão, nós temos 4 pensionistas, totalizando 90 mil reais, e 11 pensionistas e aposentados, que são benefícios mantidos pelo Tesouro, pela Prefeitura Municipal, totalizando um pouco mais de 300 mil reais. Então, até 31/12 de 2025, contávamos com 162 aposentadorias e pensões, totalizando um valor anual de folha de R$ 8.141.862,01. Quanto à despesa com o pessoal, essa despesa é relacionada aos servidores do Previmendes e gratificações. No ano de 2025, totalizou R$ 291.776,79. Quanto à arrecadação e controle de repasses, a arrecadação referente a janeiro a dezembro de 2025. Então, nós temos a patrocinadora Prefeitura Municipal, com total repassado de um pouco mais de 1 milhão, 1.300.000. A educação, 4.900.000. Saúde, 1,5 milhão. Assistência, 436 mil. A Câmara Municipal, 101 mil. E os cedidos, que são cedidos para outros municípios,
totalizando 94 mil. Fechando a arrecadação de janeiro das patrocinadoras, foi um total de R$ 8.445.461,84. E aí tem um novo quadro de receitas previdenciárias segregadas. Então, aqui entrou todas as receitas: contribuição patronal, contribuição segurado, Comprev, rendimentos, aplicações e parcelamentos. Então, de contribuição patronal, somando todos os órgãos da prefeitura, fundos e prefeitura, totalizou um pouco mais de 3 milhões de reais. Dos segurados, 4.898.000. O Comprev, nesse momento, nós não recebemos, pois a gente está impedido devido à CND do município. E nós tivemos um rendimento de aplicações, o dinheiro, né, o recurso aplicado de 4.431.000. E os parcelamentos também, que são parcelamentos de patronal, né, totalizando um pouco mais de 1,5 milhão, 1.623.000. Então, de receitas previdenciárias, nós recebemos no ano de 2025 o total de R$ 14.570.436,68. Sobre compras e licitações, esse valor é um valor que a gente paga a conta de correios, conta de luz, consultorias e outras particularidades de manutenção do regime próprio. De dispensa, nós tivemos um pouco mais de 120 mil, e inexigibilidade nós tivemos 54 mil reais. A gestão de bens e patrimônios são os bens móveis, no caso, computador, impressora, mesa, enfim, totalizando, no ano de 2025, R$ 106 mil. Sobre a gestão da taxa de administração, essa taxa ela é tirada para manutenção do regime próprio. E no valor, no ano de 2025, nós tínhamos um pouco mais de 1 milhão de reais. O valor utilizado foi em torno de 700 mil reais. E aí nós tivemos um saldo restante para 2026 de R$ 299.132,35. Essa taxa, somando tudo, processos administrativos em abertos, no caso, para pagar correios, internet, manutenção da folha do Prev Mendes e outras coisas, consultorias. E aí, sobre certificado de regularidade previdenciária, nós tivemos o certificado de regularidade previdenciária no ano de 2025, válido até dia 27/12/2025. E esse ano também a gente tem o certificado válido até 17/11/2026. Então, isso comprova que não só o Prev Mendes, como as entidades estão mantendo os repasses em dias e toda a parte previdenciária em dia. Quanto à evolução patrimonial, e aí é muito interessante ver o quanto o Prev Mendes avançou em pouco tempo, volta de 6 anos, desde a entrada da nova gestão. Em 2020, tínhamos em caixa R$ 6.385.090,82. 2020. E aí teve um aumento muito significativo até o ano de 2025. Isso está crescendo cada dia mais. Em 2025, nós fechamos o ano com R$ 36.998.790,18. E atualmente nós já estamos aí
No segundo semestre de 2026, nós já atingimos a casa de 40 milhões de reais, isso para pagar futuros aposentadorias e pensões. Quanto à conquista, né, ano passado, nós conseguimos a certificação do nível do Progestão, nível 1, e essa certificação é muito importante porque o Ministério da Previdência ela reconhece o Previmendes como uma entidade, né, um fundo que adota boas práticas de gestões previdenciárias. Então, a gente está procurando aí manter esse nível 1 ou mais para frente está avançando para o nível 2. Aqui também nós temos a premiação, nós ganhamos uma premiação nacional de boas práticas de gestão pela ANEPREM, que é a Associação Nacional de Previdências de Estados e Municípios, né? E aí a gente conseguiu essa premiação nacional de boas práticas de gestão. E também conseguimos outra conquista, que já é uma outra associação, que é pela ABPEM, que também é a nível nacional, e nós também fomos reconhecidos por adotar boas práticas de gestão previdenciária. Destaque também para todos os conselheiros, né? Conselheiros do Conselho Fiscal e Deliberativo. Atualmente, todos os nossos conselheiros são certificados e obedecem aí o critério, né, do Ministério da Previdência, que também é um critério de CRP. Então, se a gente não tivesse essas pessoas empenhadas, nós não teríamos a CRP em dia. Então, os conselheiros eles se habilitaram, fizeram prova, passaram, e hoje a gente tem 100%, tanto do Conselho Fiscal quanto do Conselho Deliberativo, aprovado na certificação do Ministério da Previdência. A mesma coisa também para o Comitê de Investimentos. Nós temos 3, eu e mais 2, também somos certificados perante ao Ministério da Previdência para aplicar os recursos financeiros do Previmendes, né? Então a gente recebe e a gente vê um melhor fundo, melhor investimento para estar aplicando esse valor. Destaque também aos servidores do Previmendes, né? São muito empenhados. Destaque para a nossa assessoria contábil e o nosso assistente de controle interno, que estão também certificados, e a gente está sempre capacitando, e os funcionários, mais para frente teremos outros, se Deus quiser, capacitados para essa certificação que é tão importante para o Previmendes. E agora eu passo a palavra para a Núria, da nossa consultoria de investimento, consultora de referência, gestão e risco. Núria? Oi, Camila. Oi, pessoal. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Então, estou compartilhando com vocês a apresentação aqui. Núria, só pedir para ativar a câmera, por favor. Vocês estão me vendo? Vendo a apresentação? Camila, Nath? Sim, sim, Tranquilo? Então sim, tá. Posso iniciar, Camila? claro. Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Prazer trabalhar com o Prev Mendes, né? Estamos aí já há alguns anos trabalhando
Certo, pessoal. Então, aqui fica, né, meus parabéns por toda essa gestão, essa evolução patrimonial, né, que eu vou mostrar para vocês desde que essa gestão assumiu. Então, os meus números hoje é da parte do 25, mas eu quero falar de 26 também um pouquinho, tá, Camila? Mas antes disso, né, eu quero reforçar o que a Camila conversou com vocês. Quando eu comecei a trabalhar com a RPPS, pessoal, era só o gestor em 2010 que deveria estar certificado. Aí, em 2013 para 2014, o comitê deveria estar certificado, com uma certificação de investimentos. Em 2020, o pessoal do Ministério, né, o Ministério da Previdência, que é um dos órgãos fiscalizadores, qual é o outro órgão fiscalizador, Núria? O TCE. TCE do Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje, previamente, e todos os institutos nível Brasil têm 2 órgãos fiscalizadores, Ministério e TCE. Então, em 2020, o Ministério fez uma mudança profunda, inclusive, de dizer que, além do comitê, além do gestor, o presidente tem que estar certificado e os conselheiros. Então, a Camila deu os parabéns, também reforço, né, que o pessoal passou na prova, e essa prova não é só investimento, são 25 matérias, inclusive a empresa a Atena, da Nath, que está conosco aqui, realiza curso para isso, né? Então, assim, gente, os colegas que estão na gestão, eles têm que estar certificados. 25 matérias, são matérias, né, contabilidade, licitação, né, a parte da gestão pública, o histórico da Previdência, enfim, são 25 matérias. Então, eu dou os parabéns porque, sem a certificação, eu tenho apontamento do TCE e do Ministério. E sem a certificação, pessoal, eu estou descumprindo a missão de vocês. Vocês estão descumprindo a missão que os colegas deram, que é sustentabilidade atuarial financeira, a parte do CRP. Então, se os colegas não conseguissem passar nessa prova, trancaria o quê? O CRP. Teria apontamento do Ministério. Então, mais uma vez, parabéns. Um dos meus slides aqui fala sobre a missão. Hoje, a missão da Camila, junto com toda a equipe dela, é garantir o quê? A gestão de benefício. A manutenção dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte. Porque desde a emenda 103 de 2019, o RPPS ele tem que pagar o quê? Aposentadoria. Ou, infelizmente, uma pensão por morte. Toda aquela parte de auxílios é tudo a prefeitura. Conselho, diretoria, comitê de investimento, tem que buscar o quê? Monitorar constantemente os resultados atuariais. Por isso que a Nath também está nessa audiência pública aqui. Tem que entender um pouco desse cálculo atuarial, que é todo ano é obrigatório. Né? Da onde que saem as alíquotas? É uma das missões dos colegas. Transparência e acesso às informações. Essa audiência pública, hoje eu trabalho com 239 RPPS. Mendes, todo ano está fazendo. Isso é transparência e acesso às informações. Além do site. Deixar tudo publicado, chegar aí no Instituto, tu ter, né, clareza nas informações. Outra missão importante, gente, gestão de investimento. A referência é um suporte técnico. Eu tenho o prazer de trabalhar mensalmente com a nossa gestora, com nossos membros do comitê e com os conselhos. Mas a gestão é eles que fazem, são vocês que fazem. E eu tenho que promover o quê, gente? Segurança, liquidez e rentabilidade. E, infelizmente, nem todo ano a gente atinge a meta. Por quê? O cenário mudou, é que nem agora nós estamos com uma situação de guerra comercial, guerra no Oriente Médio, tarifas Trump, situação, né, fiscal complicada no país. Só que os colegas de vocês têm uma missão de gestão de investimento. A gestão é buscar segurança. Vocês pensam aqueles institutos, aqueles fundos que aplicaram, por exemplo, no Banco Master, como não estão? Graças a Deus, Previmendes não aplicou, né? Tem só banco sério, só fundos rendendo na carteira. Isso é uma das missões dos colegas de vocês aí que são nomeados, né, em portaria. Tá, pessoal? Outra visão aqui deles, tá? A manutenção do CRP vence agora em novembro. Então, a Camila, ela tem que mandar os demonstrativos, o prefeito assinar. Se tem pendência financeira, se não honra com as suas obrigações, que a Camila falou muito bem, os números ali, né? Valores, patronal, parcelamento, tranca o CRP. Além dos colegas, se não passaram na prova, o prefeito, não repassando os valores devidos, né, que tem que passar todos os meses, tranca o CRP. O próximo é dia 17 de novembro. Então, sem CRP não vem verba federal, a não ser educação e saúde, e o prefeito não faz convênio com banco público. Tá, pessoal? Então, eu falei um pouquinho da missão, né, dos colegas aqui. Eu não sei se vocês estão me escutando bem, Nath, deu uma queda de luz aqui.
Vocês estão conseguindo escutar? Sim, Núria, estamos escutando. Núria? Deu? Oi, Deu uma Núria. queda de luz aqui. Sim, estamos escutando, sim. Perfeito. Então, vou voltar aqui. Então, pessoal, falando na parte dos investimentos, tá? Em 2021, em janeiro, tá? Eu falei da parte das obrigações. CRP agora chegando na parte que vocês querem, né, saber. Em 31 de janeiro, vocês tinham 6.365.000. Em 2021, pessoal, infelizmente, nós estamos vivendo um momento de pandemia, né, um momento delicado, né, na economia mundial, e nós conseguimos aí fechar positivo. No Brasil, mais de 430 RPPS fecharam negativos, né, em 2021. 2022 melhorou a situação, mas ainda no momento de pandemia. Nós tivemos evolução patrimonial, a gente vai, em 2022, em 31 de janeiro, nós tínhamos 8 milhões, vamos a 13 milhões. Então, quer dizer que em 2 anos, além de 2020 também, que a gente fecha positivo, a gente não teve rentabilidade negativa no ano. Nós tivemos momentos, meses ruins, mas no ano não. Então, nesse biênio 21 e 22, nós conseguimos mais de 1.100.000 para o RPPS. Isso é importante, a gente teve uma evolução. Claro que não é aquele número que a Nath, como atuária, precisa para o cálculo atuarial, porque eu não bati a minha meta da política. Mas é uma importante informação, porque eu tenho uma rentabilidade positiva, tá? Então, 21 e 22, onde muitos RPPS fecharam negativo, brevemente não. 23, pessoal, numa situação bem melhor, né? O nosso objetivo atuarial e de política de investimento era 8,94. Brevemente conseguiu 14,47. Opa, Núria, ótimo, sim. Mais de 2.080.000. Aí vem o 24, pessoal. Núria, vamos seguir com uma performance boa. Seguimos com quase 2 milhões de rentabilidade. Ganhamos 1.905.000. Só que o que aconteceu? A inflação aumentou. Risco fiscal piorou, temos toda uma situação de tarifas Trump também, o que prejudicou o objetivo da meta. Mas nós conseguimos 7,82. Tá? Não foi um resultado ruim. Aí saímos de 21 milhões para 29.241.000. Mais devolução patrimonial. E aí, pessoal, chego na minha parte, que é 2025, a prestação de contas, né? Vocês encerram 2025 com mais de 37.237.000 aplicado, indisponibilidade financeira 238.000, né? Então nós temos mais de 37.237.000 aplicado. Essa rentabilidade que vocês estão vendo ali do lado, né, não é uma rentabilidade, é uma porcentagem. Então quer dizer que o BB Perfil representa 18%. O outro ali, Sicredi Liquidez, representa, né, 14%. Então, é quanto cada fundo representa na carteira do Previmentes. Tá? E aqui, pessoal, é onde está o dinheiro. Onde estão esses 37 milhões? Estão 15 milhões no Banco do Brasil, Bradesco com 6.506.000, Caixa com 9 milhões, Sicredi com mais de 5.728.000. 4 bancos considerados S1, S2, bancos que estão na lista do Ministério da Previdência, isso nos dá uma certa segurança, né? Mas que são considerados aí os maiores bancos, tá? Então, aonde está o dinheiro do Previmentes? Banco do Brasil com mais de 15 milhões, Bradesco com mais de 6, Caixa com mais de 9.703 e Sicredi com mais de 5.728. Detalhe, Núria, a cada 2 anos o Comitê de Investimento é responsável pelo credenciamento das instituições financeiras. Ou seja, os colegas dão um CPF dizendo que o banco está sério, analisar os números, junto com a consultoria. Então, qual é uma das tarefas dos membros do comitê, junto com a nossa gestora, presidente? Manter as instituições sérias dentro da carteira do Previmentes. Tá? Mantivemos tudo enquadrado no ano passado. Desses 37 milhões, 36 milhões ficou, né, aplicado na parte de renda fixa, alguma coisa em fundo imobiliário, no artigo 11º, a parte do exterior, fundos dolarizados na casa 0,94. Então, a carteira, ela predominou DI, porque a Selic está alta. O ano passado ela ficou em alta, 15%, né, pessoal? Ela encerrou o ano passado. E os colegas, observando essa alta da Selic, né, colocaram o dinheiro de vocês mais aonde? Fundos lastreados pela Selic. Então, 72% do dinheiro do Previmentes está onde? Em taxa Selic. Sem risco de perda, sem risco de rentabilidade negativa.
Então, pessoal, para quem não sabe, os colegas, os servidores que estão aí, o Previmentos tem uma resolução. Núria, vou colocar na poupança que eu ganho mais. Não, poupança é uma renúncia de receita, em primeiro lugar, para o RPPS. E não pode. Núria, vamos colocar em bitcoins. Eu, pessoa física, tenho. Também não pode. Então, eu dou exemplos claros. Resolução tem que ser seguido, senão o TCE conta, penaliza e Ministério também. Então, aonde pode colocar o dinheiro? Aonde a resolução permite. Em 2025, era a resolução 4963 de 2021. Este ano, entrou já a 5272, que é uma mudança profunda na parte dos investimentos, tá? Por mais segurança, principalmente por situações, né, envolvendo situação do Banco Master aí e tantas outras instituições que passaram, né, na vida dos RPPS. Tá? Pessoal, ano passado, quanto que vocês ganharam? 4.431.000. Tá? Vocês fecharam, né, com mais de 36.998, 37 é o total com disponibilidade financeira. E deste valor, pessoal, desta evolução que vocês têm de 29 milhões para 37, 4.431.000 foi adquirido, conquistado pelo serviço dos colegas de vocês, monitorando o mercado financeiro. Isso representou 14,10. Os colegas de vocês tinham uma meta de NPC, tá no cálculo atuarial que a Nath vai apresentar para vocês, ali nos números, e mais uma taxa parâmetro de 5,25. E NPC mais 5,25 ano passado representou 9,35. O objetivo deles era 9,35. Conseguimos 14,10. Isso é perfeito para a parte atuarial, perfeito para a parte da política de investimento. Tá? Não é o que a gente precisa para acabar com o déficit, precisa-se muito mais. A gente vai falar isso para vocês, mas graças a Deus foi um belo resultado. Parabéns, 150% da meta. Tá? Certo, meus queridos? Então, rendimento mais de 4.431.000. Aplicados, então, a Núria, aonde? Então, como eu falei para vocês, DI 72%, tá? E este ano, o primeiro semestre foi marcado por mais um número importante, um pouquinho mais justo, né? Como a gente está fazendo todos os meses reuniões com o comitê, conversando com o nosso conselho, nós conseguimos mais 2.544.000 já nesse primeiro semestre de 2026. Então, o que quero passar para vocês? Ano passado, 4 milhões, né, 431 mil, e este ano, já mais de 2,5 milhões no mercado financeiro. Núria, se a gente seguir nesse ritmo, vamos chegar a 5 milhões? Pode ser que sim. Mas no segundo semestre, né, promete uma caixinha de surpresa. Nós temos eleição, nós temos situação do cenário externo preocupante, né? Nós temos uma guerra do Oriente Médio aí que eleva petróleo, diesel e combustível. Tá? Então, parabéns, estamos atingindo a meta também em 2026, porém a meta é um pouquinho mais ousada, ela vai a 5,80. NPC mais 5,80, é um pouquinho mais alto do que ano passado. Estamos atingindo 106% do objetivo. Tá, pessoal? Então, mais uma vez, obrigada, né, pelo convite em participar da audiência pública. Eu deixo o meu contato aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida e que, né, às vezes ficam com vergonha de perguntar, eu fico à disposição de vocês, mas mais uma vez, parabéns aí pelo nosso belo número de 2025. Passo a palavra para vocês, Camila. Núria, muito obrigada pela sua participação na nossa audiência. Só fazer um adendo aqui, que eu acabei esquecendo. Gostaria de agradecer também ao nosso tesoureiro, que também é certificado, faz parte do Comitê de Investimentos, junto com o Luiz, né? Luiz Otávio, que hoje é servidor ativo da saúde, mas esses números só é possível, né, graças à parceria, né, entre eu, o Weber e o Luiz, né, à frente desse Comitê de Investimento. Então, muito obrigada. Isso aí, Camila. O pessoal ali, a equipe técnica de vocês é muito qualificada. As reuniões mensais é importante, porque o mercado é muito dinâmico, né? Então, realmente, 2025 aí foi um trabalho aí desse trio aí, tu e os meninos ali, o Luiz e o Weber, certificados e muito qualificados no debate que a gente faz todos os meses, tá, pessoal? Isso é muito importante, o comitê ser ativo, tá? Então, mais uma vez, parabéns aí pelo seu resultado, 150% do objetivo. Espero que esse ano a gente atinja a meta. Estamos indo para isso, mas vocês observam que os números estão mais justos, né?
106% até o primeiro semestre. Pode ser que isso melhore no segundo, pode ser. Tá? Mas hoje é 2025 aí a nossa prestação de contas. Muito obrigada aí pelo convite e fico à disposição, Camila. Muito obrigada, Núria. Agora passo a palavra para a Nathalie, que é a nossa consultora atuarial, a empresa Atena Atuarial. Nathalie, muito obrigada, seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Bom, Núria, Nathalie, só repetir ali a apresentação de vocês. Oi? Eu vou abrindo aqui, nossa, só um minutinho. Já estou tirando aqui, Nath. Vou compartilhar com vocês aqui. Obrigada, boa apresentação, tá? Obrigada. Tô abrindo aqui. Ué. Só me confirmar se vocês estão vendo a apresentação. Sim, Nathalie. A apresentação tá certinho. Estão vendo? Tá. Assim, então vou começar aqui. Bom, pessoal, boa tarde. Me chamo Nathalie, como a Tânia já comentou. Sou atuária aqui da Atena e estarei apresentando, né, os resultados da avaliação atuarial de 2026. Tá? Primeiramente, né, a gente já estabelece aqui, né, quais são os objetivos, estabelecer, né, de forma suficiente e adequada os recursos, né, para garantia dos benefícios, né, tanto o pagamento atual, o pagamento dos benefícios atuais, quanto os futuros. Hoje o Previdentes, ele é dividido em dois, né, fundo previdenciário e fundo financeiro, então eu vou apresentar primeiro os resultados do fundo previdenciário e depois o financeiro. E algumas coisas, obviamente, são iguais para ambos, né, mas... Então, a gente também começa informando em relação aos benefícios de vocês, né, que é basicamente a aposentadoria, os tipos de aposentadoria que temos hoje vigente, e casos dependentes, a pensão por morte. Em relação às premissas, a avaliação atuarial, ela é composta por premissas, né? Então, hoje, a gente utiliza a tábua IBGE 2024, né, a parte da premissa biométrica, onde aí que acabamos definindo ali a questão da expectativa de vida de cada servidor, a gente faz o cálculo com base nisso, né? Então, essa premissa é bem importante, né? É uma premissa que tende a variar durante os anos, todo ano é divulgada uma nova tábua, né, do IBGE, e aí sim a gente avalia se teve variações ou não na expectativa de vida do brasileiro. As últimas 3 tábuas, acredito que tenha aumentado a expectativa, como sempre me falam pela mídia e tudo mais, então isso acaba influenciando no resultado atuarial, porque se a gente tem uma expectativa maior de vida, a gente tem mais tempo de benefícios para honrar, né? Então, ou seja, a gente tem que ter mais, aumentar a nossa reserva matemática para honrar depois esses meses que foi ganho pela expectativa de vida. Em relação ao método financeiro hoje, é o PUC, né? Então é o crédito unitário projetado, que se fala. Aqui a gente pode interpretar que é como se fosse como a gente faz um financiamento, né, assim, pessoal, tem o saque, tem o price, então na área atuarial também tem esse método. A questão do regime financeiro hoje é capitalização, ou seja, todo o dinheiro que entra a gente está capitalizando. Tem outros tipos de benefícios onde o regime financeiro vai ser diferente, pode ser
outros tipos, né? Mas hoje no MPPS sempre é de capitalização. Além disso, a gente tem as premissas financeiras, tá? Então, a gente tem a taxa real de juros, e para a avaliação atuarial de 2026 foi de 5,80. Tem o indexador de política de investimentos, que é o INPC, para a gente verificar a questão da meta atuarial de vocês. E tem a taxa de crescimento real das remunerações, né, que hoje foi utilizado 1%. O que cada fator influencia na avaliação atuarial, na breve explicação? A taxa real de juros é como se a gente informasse na avaliação atuarial que 5,80 a gente vai trazer do mercado financeiro. Então, a gente pode analisar da seguinte maneira, né? Vamos supor que a gente tem que pagar um benefício de R$100 e R$5, vou arredondar, né, para facilitar a conta, R$5 eu vou pegar dos investimentos, vai vir da rentabilidade. Ou seja, para eu completar esses R$100 que eu tenho que pagar, eu preciso só apenas de R$95, né? Então, esses 95 que vai ser compostos lá pelas contribuições, os tipos de contribuições, né? Então, e o tempo ajuda nessa questão. Então, assim, a taxa real de juros, quanto na avaliação atuarial, quanto maior ela, menor vai ser a provisão matemática, né, os valores das reservas matemáticas que a gente tem que garantir. Se essa taxa de juros reduzir, então aumenta as provisões matemáticas. Então, elas são inversamente, entre aspas, proporcionais. Já a taxa de crescimento real das remunerações, a gente utiliza para dimensionar quanto que vai ser o salário futuro de vocês, ou o benefício futuro. Então, a gente estima quando que vai ser a aposentadoria e a gente evolui o salário de vocês até esse momento, né, considerando esse 1%. E esse percentual, a gente acaba utilizando, fazendo uma análise dos últimos 5 anos de vocês, das remunerações, analisamos ali quanto que foi efetivamente ocorreu, tirando a inflação e tudo mais. Então, às vezes, quando fica abaixo de 1%, a gente utiliza no mínimo 1%. Pode ter acontecido isso, né, no caso de vocês. Vamos para o próximo. Aqui a gente demonstra a questão da meta atuarial e rentabilidade, né? A Núria já comentou um pouquinho com vocês. Então, a gente colocou os últimos 4 anos, né? E a gente demonstra aí que a meta batida foi em 2021, né? Onde vocês atingiram ali 19%, em contrapartida a meta era 16%. Essa análise a gente acaba fazendo também na avaliação atuarial, porque hoje a portaria, né, determina que caso a gente tenha uma boa performance na nossa meta versus a rentabilidade, cada vez que a gente atinge a meta, a gente pode ter um benefício de aumentar a nossa taxa de juros, né? Porque hoje a taxa de juros é definida numa portaria, né, um parâmetro, e aí depois a gente analisa se você tiver uma boa performance, a gente acaba aumentando mais 0,15, né, em cada vez que vocês batem a meta nesses últimos 5 anos. Então, assim, nesse período, a gente só utilizou de 2021, né, então, hoje a taxa de juros de vocês seria 5,65, então, mais 0,15 dá 5,80. Bom, aqui daí já entra na parte da base cadastral de vocês, né, da parte do fundo previdenciário. Então, o que acaba me chamando bastante atenção, hoje é um ponto que deve ser analisado, né, e tratado, feito talvez alguma medida futura em relação a isso, seria que hoje, né, a questão no tempo anterior, né, que a gente utiliza ali na base cadastral de vocês, não tem tantos dados assim, né, a gente foi considerado de 0,25% preenchido, ou seja, o fato de ele não ter essa informação acaba prejudicando um pouquinho ali quando a gente vai estimar, né, a aposentadoria de vocês sem essa informação. Então, assim, a portaria, né, 1467, ela determina que quando tem a falta desses dados, a gente pode utilizar premissas. E foi isso que aconteceu, né? Então, a gente acabou utilizando premissas ali para a gente alocar tempo anterior fictício para os servidores, aí, assim, ter uma previsão um pouquinho mais robusta na questão do ali do tempo anterior, porque geralmente, né, a base em si tem os servidores, enfim, né, na vida normal, comum, geralmente o pessoal trabalha antes de entrar no município e tudo mais, então, por isso.
Então, o primeiro ponto, né, que seria uma recomendação de você, a recomendação seria fazer essa atualização, talvez realizar um censo previdenciário e tudo mais, para ter esses dados mais robustos na mão de vocês. A questão também da data de nascimento dos dependentes e cônjuges também ocorre a mesma coisa. Né, a base que a gente acabou recebendo, né, não supriu essa necessidade ali, não está faltando essas informações, então também seria resolvido com a questão da elaboração de um censo previdenciário. Já a parte dos aposentados, a parte dos aposentados já está mais atualizada, acredito eu que seja também porque os aposentados têm aquela questão da prova de vida e tal, uma atualização mais constante, anual, então acaba ficando mais atualizadinho, sim, a base de dados deles. Bom, então aqui a gente já entra na parte das estatísticas, tá? Em relação aos ativos. Atualmente, o sexo masculino dos homens, a gente tem 126 homens, o salário médio, 2.844, né? A idade média atual, 40 anos, a idade média de admissão, 34 anos, a idade média de aposentadoria, 63 anos. Como eu comentei na questão do tempo anterior, né, dá para observar que a idade média de admissão é 34 anos. E a gente entende que a vida laboral, né, do brasileiro, a gente começa ali dos 20, 25 em diante, né, então tem a gente, até mesmo na nossa premissa, a gente determina que a partir dos 25 anos até a data de admissão seria ali o tempo mais ou menos que a gente poderia utilizar, né, de tempo anterior. Apenas só para exemplificar para vocês em relação a isso, né, como é que isso influencia no cálculo laboral. Agora, em relação às mulheres, né, a gente pode observar que é um grupo bem maior, né, quase mais que o dobro. Então, tem a quantidade de 293 mulheres, salário médio 2.854, tá bem semelhante ao dos homens, um pouquinho a mais só. A idade média também atual está 39 anos, a idade média de admissão 34 anos, a idade média de aposentadoria 58 anos. Então, um total de 419 ativos e uma folha mensal de 1.194. Em relação à parte dos inativos, a gente só tem a parte dos pensionistas, então hoje só tem um pensionista do sexo masculino, que recebe 2.465, a idade média é 60 anos, mínima 60 anos, a idade máxima 60 anos, né, só tem uma pessoa. Já a parte feminina, a gente tem 2 mulheres, o salário médio ali 2.046, a idade média 41 anos, a idade mínima 29 e a idade máxima 52. Né? Então, um total de 3 pensionistas e a folha mensal 6.500. Então, aqui a gente demonstra também como é que as estatísticas um pouco do grupo previdenciário. Então, hoje a gente tem 30% do sexo masculino, 70% feminino. Como não tem aposentados, né? O grupo aposentados ficou no grupo financeiro. Então, hoje 99% é ativos e 1%, né, dos pensionistas. Então, a gente tem uma proporção hoje de 139 ativos para 3 pensionistas, né? Então, aqui também a gente demonstra a evolução do segurado desses últimos 3 anos, tá? A gente observa que os pensionistas se manteve, né? Tinha 3 em 2024, passou 3 para 2025. Já os ativos, né, a gente teve uma queda ali, né, tinha 438 no ano passado e agora tem 419, uma pequena queda. Os aposentados se mantêm zerados. Então, assim, em relação às principais causas do resultado atuarial, né, a gente pode observar a taxa de juros, a operação, né, a 5,80, a alteração da tábua do IBGE, porque o ano passado era IBGE 2023, então hoje é IBGE 2024. Aumento salarial dos segurados ativos em 11,32. Não teve alteração no quantitativo do desativo, então se manteve ali os 3, né? 3 do ano passado, 3 agora. Nathalie. Em relação... Oi? Aqui, a gente tem um probleminha técnico aqui. E vai precisar entrar novamente no... Se cair, é só entrar no link novamente, tá bom? Tá, mas para mim eu tenho que voltar à apresentação ou posso continuar da onde eu estava? Não, pode continuar da onde parou, tá bom? Ah, tá. Beleza.
Então, ali, em relação ao aumento da média dos valores proventos, teve um aumento significativo, né? E já a redução do quantitativo que eu comentei, 4,34, a redução da estimativa da compensação financeira, né, compensação previdenciária, e a inserção das premissas, né, como eu falei, que como não tinha ali a base de dados completamente preenchida, a gente teve que ter a inserção das premissas. Bom, em relação à meta atuarial do ano 2025, né, a meta era INPC a 5,25, os rendimentos esperados eram 1,756 milhões, os rendimentos de 2025 foram 2.700.000, então a gente tem um resultado financeiro positivo aí de 995 mil. Aqui bem, então, a gente já começa a entrar na parte das contas, tá? Então, a gente utiliza também, né, em contrapartida, né, a parte, os ativos garantidores, então, que faz frente ao passivo. Então, atualmente, vocês tinham, lá em dezembro de 2025, né, essa posição de 23.253.000. A maior parte está alocada na renda fixa, né, 95%, e o restante na renda variável e um pouco na aplicação no exterior. Então, aqui a gente já começa na parte da apuração do resultado atuarial, né? Hoje, na avaliação atuarial, a gente apresenta dois cálculos, né, duas provisões matemáticas, seria a provisão matemática dos benefícios concedidos, ou seja, o que já está concedido, quem já está concedido seriam, né, os aposentados e pensionistas. Então, hoje, como o grupo é bem pequenininho, né, só tem, acho que tem 3 pessoas que a gente viu, não vai ter um volume muito alto nessa provisão matemática, na parte previdenciária, né? Então, essa conta, basicamente, a gente faz o cálculo do valor atual dos benefícios futuros, ou seja, o quanto que eu vou ter que pagar até o último dia de vida dessa pessoa, né? Então, a gente faz toda uma projeção e também tem o valor atual das contribuições futuras, porque não é o caso de vocês, né, nesse momento, mas se o aposentado pensionista passasse do teto, a gente teria também um valor ali onde está zerado, tá? Então, hoje a previsão matemática dos concedidos é 1.703.150,50 Aí, depois a gente tem a provisão matemática dos benefícios a conceder, ou seja, dos ativos, né? Porque os ativos ainda estão trabalhando, então eu ainda vou conceder benefícios para eles. Então a gente faz também o mesmo cálculo, né, das formulações matemáticas, onde a gente considera ali o valor atual dos benefícios futuros, quando eles se aposentarem, quanto que eu vou ter que pagar, e aqui também tem a questão do valor da contribuição futura, ou seja, daqui até o momento, o ponto onde eles vão se aposentar, além da contrapartida com o doente, né, que entra nesse cálculo. Então, ali do valor dos benefícios futuros, a gente tem 60.245.000, já as contribuições futuras, a gente tem 44.555.000, e a provisão seria um menos o outro. Então, o tanto que eu tenho de benefício menos a contribuição, eu vou ter a provisão matemática de 15.700.000. Dado, então, essas duas contas, né, tanto do a conceder e os concedidos, a gente tem uma provisão total de 16.873.000, ou seja, seria todo o valor para garantir a base, né, os segurados atualmente. Então, esse é o valor que o fundo tem que ter. Então, a gente também tem a questão da compensação previdenciária, que é uma estimativa, né, que a gente realiza. Então, a compensação previdenciária que a gente foi estimada em 13.842. Além disso, tem o ativo do plano, né, dos 23.500.000. E aí, tendo um resultado atuarial superavitário, ou seja, né, o ativo de vocês está superior à provisão matemática. Gente, vou pedir desculpas, mas aguarda só um pouquinho que vai retornar.
Nathalie? Oi, pessoal. Ele caiu. Oi, Nathalie. Núria também conseguiu entrar? Pode, pode dar continuidade, por favor, Nathalie. Uhum, só deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Travou o computador. Só um minutinho. Tava aqui, só me conferir se vocês estão vendo aí, tava na parte do resultado. Estamos ouvindo. Vocês já estão vendo a tela cheia? Sim, vendo também. Oi, Camila, tá me ouvindo? Oi, estamos sim. Ah, tá, já estão vendo a tela cheia? Tá tudo certo aí? Tudo certo. Ok, então a gente estava aqui no resultado, né? Bom, então o resultado da avaliação atuarial do grupo previdenciário, né? A gente tem um superávit de 10 milhões, né? Então é normal que tenha esse superavitário por conta de ter o grupo de inativos, né? Aposentados e pensionistas é um grupo muito pequeno, então a gente tem uma maior parte ali dos ativos. Então aqui a gente também demonstra como é que foi a questão da evolução, né, da avaliação atuarial de um ano para o outro. Então, a gente verifica que o ano passado tinha um superávit também de quase 7 milhões, e passou para quase 10 milhões, né, 10 milhões e 469, então um aumento aí de 50%. A gente observa principalmente também o ativo do povo teve um bom crescente, né, aumentou de 19 para 23, né. A previsão matemática teve uma pouca variação em relação a isso. Mas acho que no mais seria esses os destaques dos valores, né, mais relevantes. Bom, então aqui também a gente demonstra a questão do custeio, né, como está superavitário, então não há necessidade de alteração do custeio, se mantém, né, o custeio dos 14%, tanto a parte do ente quanto dos segurados. Então, a gente tem uma estimativa que seja arrecadada uma contribuição de 4.348. E aqui a gente também demonstra, né, a questão da avaliação atuarial, né, nas últimas 3 avaliações atuariais. E eu acho que o principal ponto nessa tabela seria a questão do índice de cobertura das reservas matemáticas, né, como vocês estão superavitários, esse índice vai ficar acima de 100%, né, então, porque você tem todo o valor da provisão matemática mais um pouco, né, em questão dos ativos. Então, daí, em 2025, vocês tinham 120%, e esse ano passou para 139%. Então, em relação à parte previdenciária, né, a gente
um resumo que a gente pode trazer, teve o atingimento aí da meta do plano, que é muito positivo. A gente também tem a manutenção do custeio, né, tanto a taxa, o custeio normal como a taxa de administração, e também não há indicativos, né, de plano de amortização, que é algo normal. Ah, tá. Essa é a Maria entrando. Maria, só tá com o teu som ligado aí. Só tá com o teu som ligado. Tá dando barulho. Não, beleza. Bom, então tá. Em relação ao previdenciário seria isso. Então a gente vai dar uma breve também passada em relação ao fundo financeiro, para vocês saberem como é que está o fundo financeiro. Tá? Já o fundo financeiro, né, a gente já começa direto nos ativos, porque as premissas são iguais para ambos. Então a gente já vai na parte onde realmente altera, que é a base de dados. Né? Então, nos ativos, a gente verifica que tem 141 homens, o salário médio é de 3.050, a idade média 53 anos, a idade média de admissão 34 anos, e a idade média de aposentadoria 64 anos. Que o grupo é um pouco mais maduro, um pouco mais velho, então é normal que a idade média seja mais alta que do grupo previdenciário. Já a quantidade de mulheres, então a gente tem 254 mulheres, o salário médio aí de 4.355, então é interessante também, né, pontuar que as mulheres hoje estão com um salário médio maior. A idade média 52 anos, a idade média de admissão 32 anos, a idade média de aposentadoria 58. Então, o total de ativos, a gente tem 385 ativos e uma folha mensal de 1.492. Então, como eu comentei, né, os aposentados acabaram ficando apenas no grupo financeiro. Então, a gente tem a quantidade de aposentados, né, 26 homens, o salário médio é de 2.209, a idade mínima de 61 anos, a idade média de 69 anos, a idade máxima é 83 anos. Já em relação às mulheres, 98 mulheres, o salário médio de 5.396, a idade mínima 50 anos, a idade média 64 anos e a idade máxima 85 anos. Então a gente tem um total aí de 124 aposentados e a folha mensal aí de 586 mil. Então aqui também a gente tem um pouco de pensionistas, né? Tem um grupo bem maior em relação ao previdenciário. Então a gente tem oito pessoas do sexo masculino, os pensionistas. Então, a gente tem salário médio de 3.293, a idade média de 56 anos, a idade mínima de 15 anos, e a idade máxima de 70. Já a parte do sexo feminino, a gente tem 22 pessoas, um salário médio de 1.600, né, arredondando, a idade média atual 69 anos, a idade mínima 11 anos, e a idade máxima de 96 anos. O total, a gente tem 30 pensionistas, e a folha mensal aí é 61.679,11 centavos. Então, aqui a gente já também demonstra os mesmos gráficos de antes, né? Então, o grupo feminino, 68%, o grupo masculino, 32%. Geralmente, esses percentuais é bem comum, né, nos municípios. A maior parte dos segurados, né, são do sexo feminino, então, bem padrão, né, de vocês também. Já em relação à questão de como é que é distribuído o grupo, né, em relação de ativos, aposentados e pensionistas, a gente vê que nesse grupo financeiro tem 70% ativos, aposentados e pensionistas tem 29%, e tem uma proporção aí de ativos e aposentados, uma proporção, né, que a gente faz esse cálculo de quantos ativos para quantos aposentados tem, a gente tem 2,5 ativos para cada um aposentado e pensionista, né. Bom, já em relação, então, a gente já chega também na parte do resultado, né, da avaliação atuarial, são as mesmas contas, então a gente tem a provisão matemática dos benefícios a conceder, né, que são a parte dos, refere-se ao grupo segurado dos ativos, né, que estão ainda trabalhando. Então, essa provisão matemática, a gente chega aí do valor de 143 milhões, né, 500 mil. Já a parte dos
dos aposentados e pensionistas, que seria a previsão matemática dos benefícios concedidos, a segunda linha ali, seria o valor de 105 milhões com 739 mil. Uma provisão total, né, a soma desses dois, em 249 milhões 294 mil. Também tem a compensação previdenciária estimada em 14 milhões, e o ativo do plano do grupo financeiro é de 13 milhões. Ou seja, hoje a gente tem uma insuficiência financeira de 222 milhões, né, no grupo financeiro. Diferente do grupo previdenciário, como o grupo financeiro acaba sendo da responsabilidade do ente, então esses valores, né, conforme vai a necessidade, vai sendo aportado pelo ente, né, a diferença. Então, por isso que a gente chama de insuficiência em vez de déficit atuarial. Então, a insuficiência financeira de 222 milhões. E quando a gente analisa de um ano para o outro, né, a gente observa que o déficit deu uma redução, o déficit não, a insuficiência financeira, né, deu uma redução de 3,58. O ano passado era 230 milhões e esse ano passou para 222. Eu acho que, acredito que seja principalmente por causa das premissas, né, utilizadas, a questão da taxa de juros que deve ter, provavelmente se elevou, né, então, conforme eu já comentei, né, se a taxa de juros ficar maior, as provisões matemáticas elas dão uma reduzida. Então, acredito que seja o principal motivo, assim, né, dessa pequena redução. Bom, em relação à questão de valores, seria isso, né? Então, aí já entra também aqui apenas para informação, né? Que hoje o município de vocês o fundo é classificado de médio porte, tem a nota B, né? Que é a questão da nota da situação previdenciária, onde vai de A a B, A a D, e então B sendo a segunda melhor nota para vocês, e aí diante de todos a situação previdenciária também na entrega dos demonstrativos, todas as atividades que são feitas, tem o perfil atuarial de número 3. Em relação à parte da avaliação atuarial, seria isso, os resultados, né? Não sei se tem alguém com alguma dúvida, alguma coisa, mas a minha parte seria isso. Nathalie? Oi, tá te ouvindo? Tá me escutando? Só para Sim, tô escutando. de registro aqui, né? Importante deixar ressaltado nessa audiência pública a importância da base de dados, né? Mais fiel possível. Nesse momento, né, a gente sempre tem uma dificuldade em relação à base de dados e é importante, né, que os servidores ativos e pensionistas e aposentados também, né, compareçam brevemente na data de recadastramento para atualizar os dados, porque esses dados eles impactam diretamente na avaliação atuarial do município. Então, é importante a gente deixar ressaltado isso aqui, que uma boa base de dados, ela deixa um cálculo mais fiel, né? E a gente tem algumas dificuldades em relação a essa base, né? E a outra situação é só explicar um pouco assim, de um jeito um pouco menos técnico, em relação à separação das massas, né? A gente tem o plano previdenciário e nós temos um plano financeiro. O plano financeiro são os aposentados, né? São os ativos que entraram até a lei, né? A lei do Prev é de 2012. Então, os ativos, né? Isso, os ativos que ingressaram no município antes dessa data pertencem ao grupo financeiro. E os ativos que entraram depois de 2012 pertencem ao grupo previdenciário. Então, a Nathalie ela fez um apanhado aí separado por plano, né?
porque obrigatoriamente a gente tem que fazer 2 planos, porque são duas massas diferentes, com características diferentes, mas é importante ressaltar isso aqui para não confundir o pessoal, né? Isso, então, o grupo de vocês, como a gente, por conta dessa lei, né, ele é segregado, né, em grupo financeiro e grupo previdenciário. Onde o grupo financeiro, ele acaba sendo, ele é da responsabilidade do ente, né, então toda falta ou necessidade ali de aportes vem do ente em relação a isso. Ele é considerado também um grupo fechado, ou seja, né, não vai entrar novos ativos, né, apenas se ocorrer uma revisão de segregação de massa, né, tudo mais. Pode acontecer? Pode, mas tem que ter um estudo que aponte que pode ser, né, migrado pessoas do previdenciário para o grupo financeiro, algo do tipo. Mas geralmente ocorre o contrário, né, migrar do financeiro para o grupo previdenciário, porque o grupo previdenciário hoje está superavitário, né, então seria nesse sentido que poderia ocorrer essa migração. Então, o grupo financeiro, ele é um grupo fechado, que a gente fala, então acaba sendo, como foi mencionado, né, a partir da lei, a data de corte, então esse grupo é um grupo mais maduro, como eu falei, né, por conta dessa data de corte. Né, então, já o grupo previdenciário acaba sendo mais novo e ele vai tendo a questão vai entrando novas pessoas, então ele vai ficando mais jovem, né, por conta desse processo, né. Toda vez que se entrar, que tiver um concurso público e tudo mais, esse servidor vai entrar no grupo previdenciário. Então, por isso que também acaba sendo um grupo mais novo, né. E o grupo previdenciário, sim, que daí acaba sendo da responsabilidade do fundo ali, né, da gente ter as análises e tudo mais, e caso em algum momento fosse constatado ali algum déficit, aí sim, né, teria feito um plano de amortização, teria feito como que a gente ia financiar, né, e tentar chegar novamente no equilíbrio técnico atuarial que a gente chega, né, que a gente fala. Mas acho que as principais características, assim, dos dois seria isso, né, principalmente que o grupo financeiro é um grupo fechado, que a gente fala, né, a gente sempre frisa bastante e sempre também, né, com base na legislação que determinou essa segregação, né? Não é uma coisa que o atuário determina ou alguma coisa assim. É por conta dessa lei que a gente acaba fazendo essa segregação dos cálculos. Sim, sim. Muito obrigada, Nathalie, pela sua apresentação Nada. e participação na nossa audiência. Algum servidor aqui quer se manifestar ou fazer alguma pergunta? Então, declaro encerrada a audiência pública referente ao exercício de 2025. Agradeço a todos os participantes, agradeço também às consultorias presentes. Muito obrigada e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchauzinho.